Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, mais um vídeo do quadro DC Origens. Clica aqui no card para vocês verem os dois vídeos de origem que tem lá do Senhor Destino e do Adão Negro. Já pega o hype ali do filme do Adão Negro para você ver a origem desses dois personagens e nada mais nada menos quem eles são, de onde eles veio e etc e tal. E hoje, a pedido de vocês, de alguns de vocês, eu vou fazer aqui DC Origens do Flash Reverso. Eu fiz um vídeo perguntando, assim, questionando, né, fazendo um debate se o Flash Reverso vai estar em The Flash. Ele pode estar e pode não estar. Pode ser um filmaço com ou sem ele. Até porque o filme não é baseado 100% no ponto de ignição ali no Flashpoint. Tem influência de outros quadrinhos também. Inclusive influência do próprio Man of Steel aí com a volta do Zod e da Faora. Bom, a origem do Flash Reverso eu vou trazer aqui basicamente a origem dele do Renascimento, que é válida até hoje. Tem algumas origens e tal. Vou falar aqui da primeira aparição dele, né, de onde ele surgiu, quem foram os criadores dele. Ele é um personagem muito icônico do Flash. Por quê? Tem toda uma motivação do porquê ele odeia o Barry Allen. Por que ele vem do futuro, do século 25, para arruinar várias e várias linhas do tempo, para destruir a vida do Barry aí, custe o que custar. Ele tem essa obsessão com o Barry Allen. Dá pra dizer, basicamente, nesse vídeo aqui, que o Flash Reverso é mais ou menos como é o Coringa pro Batman. É o nêmesis eterno do personagem. Então você tem ali o Batman e tem o Coringa, que tem essa obsessão por ele, de querer estar sempre se divertindo com o Batman, né? E o Flash Reverso é basicamente assim com o Flash também. Mas tem todo um porquê disso tudo, tem toda uma motivação por trás desse personagem, diferente do Coringa, que ele não tem motivação, né? Ele é mais a insanidade na sua maior e mais pura personificação em forma ali do palhaço do crime, certo? O Flash Reverso aqui, ele é um personagem extremamente poderoso, ele já apareceu em algumas histórias da DC. Ele é um grande vilão, um dos grandes vilões da DC Comics. A DC Comics tem uma galeria de vilões muito vasta. Eu sempre digo aqui que são os melhores vilões dos quadrinhos. E o Flash Reverso tá entre eles, ali junto do Exterminador, junto do Coringa, junto do Darkseid, do Brainiac e vários outros, Lex Luthor, vários outros. Muitas histórias que envolvem o Flash Reverso envolvem viagem no tempo, paradoxos. E o Bartown é um personagem muito da hora pra você trabalhar aí em várias e várias mídias que você quiser. Já teve aparições dele, por exemplo, no Injustice. Tem uma cena legal lá do Injustice, uma cutscene bem legal lá, ele mostrando ali um pouco do ódio dele ali pelo Barry Allen e tal. E também na animação icônica aí da DC Comics, que é o Flashpoint, né, que começou um universo que começou em Flashpoint e terminou em Guerra Apocalipse. Lá tem momentos incríveis ali com o Flash Reverso, que ele aparece mais pro final da animação, pra dizer pro espectador que ele não é o vilão, embora tudo aquilo esteja acontecido pela origem do que ele criou. A origem de tudo é culpa dele, mas a culpa mesmo não é dele, sim do Barry Allen. Mas aqui, isso assim porque é uma adaptação dos quadrinhos e tal, do Flashpoint lá do Geoff Johns, que rebootou. Foi o segundo grande reboot da DC, mas vamos falar aqui sobre a origem dele no Renascimento, a origem mais recente. Primeiro vamos contar a origem lá atrás, a Era de Prata, porque os anos 60 ali, o Flash, ele iniciou a Era de Prata nos quadrinhos, né? A primeira aparição do Flash lá na Showcase, o quadrinho icônico da DC, a primeira aparição do Flash ali, um dos seus personagens mais importantes de todos os tempos, né? Até hoje o Flash é usado para rebootar o universo, para salvar o universo, e Flashpoint, Crise das Infinitas Terras. Ele é um personagem muito importante para DC. Eu acho que historicamente falando, na minha opinião, ele é o quarto mais importante. E o Flash Reverso foi criado lá na Era de Prata dos quadrinhos. Então, bora entrar nessa viagem aí pelo tempo e espaço dentro da Speed Force aí, que é a origem do Flash Reverso. Bora viajar aí até o século 25, depois voltar até o século 21 e vamos contar aí o porquê que ele odeia o Flash, a origem dele, etc e tal. Então se liga só. Criado por John Byrne e Carmine Infantino, El Bartown era originalmente um criminoso do século 25. Sua primeira aventura foi na revista The Flash, número 139, de setembro de 1963, que foi publicada no Brasil na revista da Ebal, chamada Dimensão K, número 6 de março de 1968, com o título de A Ameaça do Flash Contrário. Essas eram as traduções da época, assim como Joel Ciclone, que era o Jay Garrick. Chamando-se a si próprio de Professor Zoom, Town encontrou uma cápsula do tempo contendo o uniforme do Flash e conseguiu usar uma máquina para amplificar os traços da força de aceleração contidos na vestimenta.
o que lhe concedeu os mesmos poderes de Barry Allen, enquanto estivesse vestindo-a. Por querer agir como um vilão, ele mudou as cores do uniforme, com as partes vermelhas tornando-as amarelas e as amarelas tornando-se vermelhas, autodominando-se The Flash Reverso. Ele usou seus poderes para cometer crimes, mas foi parado pelo Flash, que avançava no tempo para presenciar a cápsula sendo aberta, pois ela continha um relógio atômico capaz de explodir como uma bomba nuclear. Após uma batalha destrutiva, o vilão foi finalmente derrotado quando Flash ouviu que seu amigo produziria a aura protetora por meio do processo químico. Em histórias seguintes, Tawny perseguiu a esposa de Flash, Iris, e acabou por matá-la. Foi morto ao tentar assassinar também a noiva de Barry, Fiona, quando na luta com o herói teve o pescoço quebrado. A origem do personagem do Renascimento. Desde o século 25, Eobard Thawne era filho único quando seus pais morreram em um acidente. Em sua solidão, ele ficou obcecado com o Flash. Barry Allen, um velocista heróico do século 21. Eobard dedicaria sua vida ao estudo do Flash e à pesquisa de sua fonte de energia, a força de aceleração. Durante sua vida adulta, Thawne milagrosamente recebeu uma cápsula do tempo contendo a fantasia do Flash, da qual ele aproveitou vestígios residuais da força de aceleração para ter acesso aos seus poderes. Insatisfeito, Thawne buscou também se tornar um herói como o The Flash. No entanto, devido à falta de oportunidades para o heroísmo no futuro, Thawne criou o seu próprio, colocando em risco e salvando pessoas para se fazer parecer herói. Thawne ficou pasmo quando Barry chegou em seu tempo. Ele ensinou novas maneiras de usar seus poderes, com os dois também se unindo por sua crença de que cada segundo é um presente. Infelizmente para Eobard, Barry ficou ciente da verdade por trás de seu heroísmo. E o entregaria às autoridades após derrotar o velocista desonesto. Desesperado para provar seu valor ao seu herói Barry Allen, Thawne jurou melhorar a si mesmo. Na prisão, ele foi submetido à terapia de eletrochoque e compartilhou seu conhecimento com outros presidiários. Ele convenceu as autoridades de que a sociedade faria com que ele educasse outros como professor, em vez de ficar atrás das grades, e trabalhou duro de guia turístico no Museu do Flash para se tornar seu curador. Querendo mostrar a Barry sua reabilitação e ser aceito novamente por seu melhor amigo, Thawne viajou no tempo até o século 21, achando arrogante pensar que estava pronto para se tornar o Flash. Ele mudou seu traje para amarelo, porque era a cor que todos os parceiros do herói usavam. No entanto, depois de testemunhar a Barry dar a Wally West um relógio com o mesmo conselho que ele deu a Eobard anos atrás, Thawne, enfurecido, percebeu que não era tão especial para Barry quanto pensava. Voltando ao século 25, ao Museu do Flash, foi lá que Thawne percebeu seu destino, criando sua própria versão negativa da força de aceleração e trocando o seu emblema. Thawne se tornou o Flash Reverso, acreditando que atormentar Barry é o único tempo que Barry vai passar com ele. Thawne assumiu como missão de sua vida garantir que o Flash viveu na dor como ele, até que seu ídolo aprendeu a tratá-lo de maneira especial e vê-lo como seu amigo verdadeiro. Algumas das suas aparições mais famosas é em Flashpoint, no qual ele volta no passado para assassinar a Nora Allen e causar a prisão do pai, Henry Allen, que foi o principal suspeito da morte da esposa, e desencadear o desejo de Barry em voltar nesse momento da história da sua vida para evitar a morte da sua mãe, causando então o Flashpoint e supostamente a Terceira Guerra Mundial entre Atlanteanos e Amazonas, sendo assim o segundo grande reboot da editora DC Comics. No quadrinho Bottom, preparação para o relógio do juízo final, escrito por Joshua Williamson e Tom King, Thawne, aprisionado em Iron Eggs, foi misteriosamente atingido por um raio que restaurou as memórias da sua vida anterior, incluindo os eventos do ponto de ignição. Fugindo de Iron Eggs, Thawne foi para a Batcaverna, onde começou a espancar e insultar o Batman, explicando que agora se lembrava do ponto de ignição e de sua morte nas mãos do Batman, naquela linha do tempo por Thomas Wayne. Depois de espancar Bruce e rasgar a carta de Thomas, Thawne foi examinar o Bottom misterioso que Batman estava investigando, e interagindo com a energia residual, foi teletransportado para o fluxo temporal, onde ele aparentemente descobriu o verdadeiro dono do Bottom. Assim que a linha do tempo de ponto de ignição estava prestes a ser apagada, Thawne trouxe Thomas Wayne para a linha do tempo principal,
tendo se vingado de seu assassino, prendendo-o no mesmo mundo que ele desprezava, onde seu filho é ele, o Batman. Tawny retomou suas viagens no tempo. Pouco depois, ele encontrou Flash e Batman perseguindo-o na esteira cósmica, planejando desfazer a vida de Barry mais uma vez, transformando-o em seu filho acólito. Tawny ultrapassou os dois e acabou indo para onde a radiação do Bottom o havia levado. Ele exige que o verdadeiro dono do Bottom se revele. Quando o faz, Tawny teme por sua vida. Tawny então começa a se desintegrar por este ser, queimando em chamas azuis e alegando ter visto Deus. O Flash Reverso então entrou em colapso, aparentemente morto. Eu acho que dá pra falar que o Flash Reverso ele é um psicopata. Existem vários tipos de psicopata. Tem aquele psicopata que ele é um cara meio fanático, meio, como eu posso dizer, meio stalker, né? Ele tem uma obsessão por uma pessoa. E o Flash Reverso, basicamente, ele é esse cara. O Eobard Thawne, ele é esse cara, né? Até mesmo antes dele virar o Flash Reverso, ele já tinha indícios da sua psicopatia. Ele é o total oposto do Barry Allen. Então ele tem essa obsessão pelo Barry Allen, né? De querer a aprovação do Barry Allen, ser fã desse herói lá do século 21. Enfim, o Barry era referência pro Eobard Thawne, e essa admiração foi virando ódio e foi amadurecendo conforme o tempo, espaço, os séculos, o passado, o futuro, o presente, paradoxos, enfim, tudo que ele tinha de admiração pelo Barry virou ódio. Já perseguiu a Iris West, em algumas histórias, em outras cronologias da DC, ele até mata a Iris West, e já mata outros familiares do Flash e tal, do passado, do futuro. É uma loucura o que ele faz. Ele é um personagem destinado aí a viajar todos os séculos e as viagens no tempo dele dentro das linhas temporais aí para destruir a vida do Barry Allen. Então dá pra se dizer que ele é um psicopata, só que com os poderes do The Flash. Então pensa num personagem muito poderoso e muito maligno. Um ato absurdo de egoísmo, você fragmentou a história como um grande amador, fazendo do mundo um inferno a alguns instantes da destruição. E eu é que sou o vilão? Bom, se liga só então em todos os poderes do Flash Reverso. É uma lista enorme, assim como foi a lista do Senhor Destino, que faz tudo, praticamente um deus, né, um deus da magia e tal. A do Flash Reverso não é tão diferente, é uma lista gigante de poderes e por que ele é um personagem muito foda. Os velocistas têm poderes parecidos, alguns deles alguma outra coisa diferente, mas no geral assim ele é basicamente o que é o The Flash. Mas enfim, se liga só nos poderes dele aí. Gerador da força de aceleração negativa, Tawny criou sua própria versão negativa da força de aceleração do Flash, com a sua própria assinatura de energia exclusiva, que ele pode usar como velocímetros normais com a força de aceleração positiva. A força de aceleração negativa concede a Tawny o poder de se mover a velocidades incríveis, entre muitas outras habilidades. Velocidade sobre-humana. Tawny é capaz de se mover em velocidades sobre-humanas vastas, rápido o suficiente para se igualar a Barry Allen. No entanto, devido ao seu desespero obsessivo por ser como Barry, Tawny nunca pode se permitir ser mais rápido do que a pessoa que deseja ser. Ao lutar contra o Flash, Tawny correu ao redor da Terra dezenas de vezes e através do espaço e do tempo a velocidades incalculáveis. Sua imensa velocidade permite que ele gere força sobre-humana, o que lhe permite desferir golpes devastadores nos oponentes. Reflexo sobre-humano. Tawny possui reflexos muito maiores do que um ser humano normal. Isso permite que ele reaja facilmente ao perigo e aos eventos e perceba o mundo em câmera lenta. Resistência sobre-humana. O corpo de Tawny pode lidar com o estresse de se mover em velocidade sobre-humana por longos períodos de tempo sem ficar cansado ou fraco. Agilidade sobre-humana. A agilidade, o equilíbrio e a coordenação corporal de Tawny são aprimorados em níveis sobre-humanos. Isso permite que ele manobre facilmente enquanto se move em velocidade sobre-humana. Força sobre-humana. Tawny possui força suficientemente aprimorada, pois foi capaz de levantar e arrastar o Flash sem esforço com uma mão. Ele pode arremessar outros sem esforço com grande força e desferir golpes mortais com seus punhos. Ele é até capaz de quebrar rapidamente os ossos e tendões do Kid Flash, aplicando pressão com o pé. Aura da força de aceleração negativa. A força de aceleração negativa manifesta uma aura protetora ao redor do corpo inteiro de Tawny, que protege os efeitos negativos de se mover em super velocidade, com atrito com o ar e impactos cinéticos. Durabilidade sobre-humana. Tawny pode resistir a tremendas forças de impactos cinéticos com facilidade.
Ele é capaz de resistir os impactos do Flash enquanto se movia em velocidades intensas, resistir a uma explosão de relâmpago a queima-roupa no rosto, e até mesmo ser empurrado através do tempo e esmurrado no solo de uma terra pré-histórica. Viagem dimensional. Tawny é capaz de viajar dentro e fora do fluxo temporal, permitindo-lhe viajar para outros planos da realidade. Ele até é capaz de viajar dentro e fora da força de aceleração. Eletrocinese. Tawny é capaz de gerar e manipular a energia elétrica que extrai da força de aceleração negativa. Este raio emana dele como arcos elétricos vermelhos ao redor de seu corpo e de seus olhos como raios, especialmente quando ele se move em alta velocidade. Explosão elétrica. Tawny pode projetar poderosos arcos de explosão em seus raios de força de aceleração negativa. Eletromagnetismo. As habilidades eletrocinéticas de Tawny permitem que ele interrompa e controle o espectro eletromagnético até certo ponto. Ele usa este poder principalmente para controlar a armadura de seu traje. Quando ele libera seu traje de seu anel, os pedaços dele são conduzidos por seu raio para formar o traje ao seu redor. Os relâmpagos de Tawny também interferem e fritam a eletrônica. Absorção de poder. Ao criar um campo elétrico ao redor de uma pessoa e focalizá-lo, Tawny pode usar sua energia negativa para roubar anos da linha da vida de outra pessoa, aumentando seu poder. Esse processo envelhece rapidamente a vítima até a morte. Sentidos aprimorados. A força de aceleração negativa concede a Tawny sentidos aprimorados que permitem que ele perceba o mundo em uma taxa sintonizada com sua velocidade de reação, bem como concede a ele sentidos temporais extras. Consciência cósmica. Tawny foi capaz de sentir a presença do Dr. Manhattan como uma onda de eletricidade estática e estava ciente de suas alterações no tempo e na realidade, apesar de ninguém mais ter conhecimento disso na época. Aceleração molecular. Tawny pode vibrar sua própria estrutura molecular em vários graus para uma série de propósitos, ajustando-se a diferentes frequências por meio do contato. Ele pode até usar suas vibrações para enviar alguém de volta à sua dimensão doméstica. Hipnose. Tawny pode falar em uma frequência hipnótica que pode empurrar e puxar outros para fazer coisas que eles nunca fariam, criando inconscientemente a dúvida em suas mentes. Ele usou essa habilidade para manipular os flashes em várias instâncias. Tawny pode fazer isso com uma frequência vibracional que o torna imperceptível para outros velocistas, não deixando nenhum vestígio de que ele esteve lá. Intangibilidade. Ao vibrar suas moléculas em um nível atômico e ao fazê-lo na frequência certa, Tawny pode se permitir tornar-se intangível, permitindo que pessoas ou objetos passem direto por ele. Fasear. Ao vibrar suas moléculas na frequência certa, Tawny pode se permitir tornar-se momentaneamente intangível e passar por objetos. Possessão. Ao vibrar sua frequência certa, Tawny pode possuir o corpo de outras pessoas. Ele foi capaz de se fundir com Barry Allen, enviando a essência de Barry Allen para a força de aceleração, deixando Tawny com controle total sobre seu corpo. Regeneração. Tawny pode se regenerar de ferimentos muito mais rápido do que qualquer ser humano normal e é capaz de regenerar partes do corpo e órgãos inteiros. Ressurreição. Conceito. Mesmo depois de ser desintegrado pelo Dr. Manhattan, a capacidade de regeneração de Tawny permitiu que ele fosse ressuscitado. Retrocognição. Depois de ser atingido por um raio em sua cela em Iron Eggs, Tawny ganhou as memórias de sua vida antes do ponto de ignição, incluindo sua morte nas mãos de Thomas Wayne, o Batman naquela linha do tempo, apesar dessas memórias terem sido apagadas de sua mente após o ponto de ignição. Ele também experimenta cada uma de suas mortes, incluindo aquelas de linhas do tempo anteriores e versões de realidade ao mesmo tempo. Projeção de ondas de choque. Tawny possui a habilidade de criar estrondos sônicos e ondas de choque muito poderosos com apenas o bater de palmas. Viagem no tempo. Tawny pode usar sua velocidade para viajar livremente ao longo do tempo e não precisa de ajuda de esteira cósmica. Ele é mestre em viagens e manipulação do tempo. Alteração da realidade. A habilidade de Tawny de viajar por toda a corrente do tempo permite que ele manipule eventos à vontade para satisfazer suas próprias necessidades. Ao tomar seu tempo dentro do momento e voltar para o fluxo temporal antes que o tempo reinicie, Tawny pode mudar a história sem quebrar a linha do tempo e, portanto, sem causar quaisquer efeitos colaterais como o ponto de ignição criado por Flash. Existência paradoxal. Em uma encarnação anterior, Tawny foi transformado em um paradoxo vivo quando Barry Allen criou a linha do tempo do ponto de ignição, já que ele estava passando pela corrente do tempo quando isso aconteceu. Isso torna Tawny, mesmo na versão atual da realidade, imune a alterações de sua história pessoal.
tornando a única constante em qualquer linha do tempo possível e, portanto, impossível de apagá-lo da existência. Bom, esse foi o DC Origins Flash Reverso. Escreve aqui embaixo a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, se você quer ver o Flash Reverso no filme do Flash. Eu acho que ele merece uma adaptação live action aí futura. Não sei se ele vai aparecer em The Flash. Eu acredito que talvez não, talvez ele não apareça. Não à toa que tem o Black Flash ali, 2 velocistas, tem 3 velocistas no filme, né? Se você contar a Supergirl são 4, porque ela também tem super velocidade. Então, tem 4 não, são 5, com o Zod e a Faora. Então, assim, são muitos personagens poderosos já nesse filme. Não sei se o Reverso vai estar nesse filme, até porque essa história não segue fielmente o que vai ser o Flashpoint. E sim, vai ter várias e várias outras coisas envolvendo o multiverso. E, enfim, não é só uma realidade alternativa como no Flashpoint. Talvez mostre ou deixe algumas pistas dele poder aparecer no futuro. Ninguém sabe disso ainda, beleza? Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre o vídeo, beleza? Se você gostou, se você não gostou, tamo junto. Até a próxima.